Olá, muito obrigado a você que está assistindo, acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Jornal OCN desta sexta-feira, hoje dia 21 de agosto de 2020. Pelo menos mais da metade do país ficando com uma temperatura diferente nesse inverno, né? Até baixa demais para os dias mais rígidos de inverno. Região Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul registrando neve em alguns municípios, em vários municípios. Também em alguns poucos municípios do estado do Paraná. Essa frente fria veio tão forte que, num primeiro momento, chegou a se imaginar que na região sul do estado de São Paulo também haveria possibilidade de neve, o que até agora ainda não se registrou, né? Mas geada em alguns municípios nós provavelmente deveremos ter até este final de semana, quando a chuva deve dar trégua. Elevação da temperatura só a partir de terça-feira. Final de semana também vai ser gelado. E aqui em Porangaba, neste momento, comecinho de tarde, nós estamos gravando o Jornal OCN nesse comecinho de tarde de sexta-feira, temperatura de 11 graus, sensação térmica de 8. Ou seja, o inverno deu as caras agora, né, no mês de agosto, para o final do mês de agosto. Meu amigo, minha amiga, e há também previsão de temperaturas baixas por quase toda a região sudeste, centro-oeste, e o frio deve chegar até o estado de Goiás, onde as temperaturas podem chegar até 10 graus, pode cair até 10 graus, não mais do que isso, provavelmente em algumas baixadas lá alguns municípios de baixadas no estado de Goiás, mas que é predominantemente, né, é um estado tomado por planaltos enfim. Mas a gente vai falar de Goiás sobre outra coisa. A gente não vai falar hoje sobre a geografia do estado de Goiás. Tem uma notícia que vem lá de Goiás, que daqui a pouquinho eu vou dar para você aqui que está nos assistindo, que eu tenho certeza, você que é de Porangaba, você que é de região, vai se assustar com essa notícia que vem lá de Goiás. Né? Porque se trata de uma pessoa muito conhecida, uma pessoa com fama nacional, com empatia nacional, né? O Brasil inteiro gosta dessa pessoa e está se surpreendendo com essa informação que surgiu no meio desta manhã de sexta-feira, né? Bom, daqui a pouco você vê, né? Vem lá de Goiás essa informação. Uma notícia triste, infelizmente, podemos dizer isso, um fato triste. Ainda sobre o nosso Jornal OCN, hoje ainda teremos os números do Brasil, da nossa região e da nossa cidade referentes ao coronavírus, a pandemia da Covid-19. Né, os números são crescentes em todo o Brasil. Vamos falar também sobre como vai ficar o nosso município e a nossa região a partir da próxima semana. Né, no Plano São Paulo. Será que nós vamos voltar para a fase laranja? Será que volta para a fase vermelha? Ou será que se mantém na fase amarela? Não sei. Será que vamos avançar para a fase verde? Já já você vai ficar sabendo. Ainda no nosso Jornal OCN temos política da região, Câmara lá da cidade de Anhembi, a Câmara Municipal de Anhembi, cassando o mandato do prefeito de lá, Miguel Machado, né? Teve o mandato cassado. Campanha de vacinação contra o sarampo em todo o estado de São Paulo, e aqui em Porangaba você vai saber quando vai ser o dia D dessa campanha. Ainda aqui em Porangaba, aí já vindo para as notícias locais, nós tivemos aqui no nosso município um acidente envolvendo um veículo em pista molhada. Dia de chuva é complicado nas rodovias. Nós tivemos um acidente, graças a Deus, sem gravidade, mas você vai ficar sabendo o que aconteceu.
E temos também os problemas que continuam na nossa cidade, apesar de promessas feitas há 4 anos atrás, promessas registradas aqui, que inclusive eu vou passar para você, promessas que não foram cumpridas aqui, continuam dando problema hoje, quase 4 anos depois. É a verdade, não minto. Ok? Vamos destacar então o nosso Jornal OCN de hoje. Já falei demais e nós temos nessa sexta-feira uma notícia que chateia as pessoas que têm fé ou que procuram ter fé. Mas é aquele negócio, né, gente? A gente tem que ter fé em Deus. Em Deus. Esse negócio de ficarmos idolatrando líderes religiosos, me perdoem os líderes religiosos de todas as religiões. As religiões cristãs, que são as evangélicas, protestantes e a católica, e de demais religiões. Olha, eu particularmente eu não sigo líder religioso, não. Não acredito em nenhum. Eu particularmente. Quem quer acreditar no líder religioso, acredite, eu não. Acredito em Deus e sou católico. E nós vamos falar da Igreja Católica hoje. Essa notícia vem de Goiás, mas se trata de um líder religioso aclamado por todos os brasileiros. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Ele é conhecido em todo o Brasil. Tem a empatia de todos os brasileiros. Pois é, o Ministério Público de Goiás, por isso que eu falei que essa notícia vem de lá do município de Trindade, capital da fé em Goiás. O Ministério Público goiano está deflagrando uma operação hoje que apura lavagem de dinheiro na AFIP, Associação dos Filhos do Pai Eterno, responsável pela Basílica de Trindade. A ação investiga vários crimes e cumpre 16 mandados de busca, inclusive em imóveis de luxo. Você ouviu bem? Imóveis de luxo vinculados ao padre Robson. Essa é a figura, é o líder religioso que tem a admiração de muitos e muitos brasileiros, não só do povo do estado de Goiás, mas de muitos brasileiros. É, gente. O padre Robson, ele é presidente da FIP. Segundo as investigações, o valor movimentado nas contas da Associação Filhos do Pai Eterno na última década chega a 2 bi. Eu não disse mi, eu disse bi com B de bola. 2 bilhões de reais. Eu não ouvi o que eu ouvi? O Ministério Público do Estado de Goiás deflagrou hoje de manhã uma operação para apurar irregularidades na Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP. A entidade é responsável pelo Santuário Basílica de Trindade, na cidade da região metropolitana de Goiânia, conhecida como capital da fé no estado. São cumpridos neste momento, neste final de manhã, começou nesta manhã, mas estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, inclusive em imóveis luxuosos ligados a esse conhecido líder religioso, Padre Robson de Oliveira. Ele é fundador e presidente da FIP e reitor da Basílica. O G1 entrou em contato com a assessoria da FIP por e-mail às 7h40 da manhã de hoje. Até o fechamento da matéria não teve retorno. Já o corpo jurídico da entidade disse que não foi pego de surpresa com a operação e que no passado se colocou à disposição do Ministério Público.
Salientou ainda que o padre Robson acompanhou toda a operação e que tudo segue em extremo sigilo. A Arquidiocese de Goiânia, responsável por Trindade, informou que está atenta ao trabalho do Ministério Público e espera que tudo seja apurado o mais breve possível e se coloca à disposição para colaborar com a Justiça. A operação foi batizada de Vendilhões e apura crimes de apropriação indébita, que é quando o líder religioso pega dinheiro dos fiéis para outras coisas, né? Lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, sonegação fiscal e associação criminosa. As ordens foram autorizadas pela juíza Placidina Pires, doutora Placidina Pires. Participam da operação 20 promotores de justiça, mais de 50 servidores do Ministério Público de Goiás, 4 delegados, 8 agentes e mais de 60 policiais militares. Ainda segundo a revista Época, foram encontrados também uma quantidade em dinheiro numa das gavetas em um dos imóveis do padre Robson de Oliveira. Uma quantidade em dinheiro vivo em notas de R$100. Gente, é assim, que fique bem claro que ainda é a apuração dos crimes. É investigação. E no Brasil, fica bem claro na nossa Constituição que existe a presunção de inocência. Então ninguém deve ser julgado enquanto não houver, ninguém deve ser punido enquanto não houver o trânsito em julgado de todas as fases de investigação, de acusação, né, de julgamento. Então ainda estamos na fase de investigação. Só que os indícios até agora encontrados são muito fortes. Apontam para aquisições de imóveis, fazenda e até de uma emissora de rádio. Isso com dinheiro adquirido, segundo as investigações, dinheiro adquirido por fiéis. No estado de São Paulo, por exemplo, e em todo o Brasil, várias pessoas recebiam por correios uma carta pedindo donativos para a construção dessa Basílica de Trindade em Goiás. E muitas pessoas colaboraram, inclusive da minha família. Agora, é inadmissível você colaborar para a construção de um santuário, de uma basílica, e o padre passar a mão no dinheiro. Não estou falando o que ele fez, mas eu estou falando que esse gesto é inadmissível, é inaceitável. É inaceitável você doar dinheiro para colaborar com a fé, com a casa do Santíssimo, com a casa de Deus. Você colabora para a construção da casa de Deus. E quem se acha Deus é o líder religioso. Pega o dinheiro para ele e faz uma mansão para ele. Isso é inadmissível. Vindo de qualquer religião cristã ou não cristã, evangélica, católica, não importa, é inadmissível. Se constatado esse tipo de prática, cacete nele! Eu creio que vai dar em pizza. Como deu em pizza vários outros líderes religiosos que são bilionários também, né? Outros líderes religiosos conseguiram fortunas estimadas em bilhões e bilhões de reais e continuam aí aparecendo na TV com uma cara de pau deslavada. Não deu nada, não dá nada. Mas eu gostaria que esses líderes religiosos, todos eles, fossem investigados e que, se comprovada a aquisição de dinheiro para fins particulares desses líderes, eu gostaria que todos eles apodrecessem na cadeia. Isso é estelionato. Não apenas lavagem de dinheiro, isso é estelionato.
Mas enfim, tendo em comparação o histórico de outros casos de líderes religiosos que ficaram bilionários depois que fundaram igrejas, eu duvido muito que vai dar alguma coisa. Mas enfim, é uma notícia triste, é uma notícia que pega assim de maneira desagradável todos aqueles que procuram uma pessoa que traga uma mensagem de fé, né? Você acaba ouvindo aquela pessoa e falando, nossa, que imagem de pessoa bacana, né? Nos passa tranquilidade, nos passa confiança, faz renascer a nossa fé. Aí você vê uma coisa dessas e fala, pate aquela palha. Nossa, que bosta! Que decepção, hein? Enfim, gente. Vamos aguardar o término das investigações e a operação ainda continua nesse finalzinho de manhã, início de tarde. Operação Vendilhões, apurando crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, sonegação fiscal, associação criminosa, utilização de dinheiro da associação para fins particulares, enfim. É impressionante, né, como os líderes religiosos, diz na Bíblia que os líderes religiosos deveriam tem uma passagem na Bíblia que diz, vinde a mim e abandonai suas riquezas e dai aos pobres. Né? Não. As riquezas dos líderes religiosos ficam para eles. E os pobres? Eu queria tanto ver, principalmente nesse período de pandemia, eu queria tanto ver os líderes religiosos abrirem mão de parte de suas fortunas para dar aos pobres. Você conhece algum? Não. Você viu na imprensa algum líder religioso abrindo mão de parte de sua fortuna para que, por exemplo, fosse distribuído para os pobres? Não. Se você conhece algum, pode mandar uma mensagem para a gente aqui. Que abriu mão de parte de sua fortuna e deu aos pobres, como diz a Bíblia. Bom, gente, vamos agora, falando em crise, em pandemia, vamos agora aos números do coronavírus, começando com os números nacionais. Hoje, às 8 horas da manhã, teve um novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Balanço de ontem, divulgado às 20 horas pelo Ministério da Saúde, teve atualização de dados dos estados de Goiás e Roraima. O Brasil tem hoje 112.445 mortes por coronavírus, até às 8 da manhã. Os números consolidados são esses, 112.445 mortes. Números de pessoas que se contagiaram, 3.505.361 pessoas. Ontem, o balanço oficial divulgado foi de 1.234 mortes confirmadas em 24 horas, chegando ao total de 112.423 ontem. Portanto, ontem, no espaço de 24 horas, 1.234 mortes confirmadas. Eu vi um senhor, nem sei se dá para chamar de senhor, falando nas redes sociais, que não acredita que está morrendo tanta gente assim, falando que não está, aliás, ele garantindo com toda a sua carga filosófica, que não está morrendo esse número de pessoas, não, que nem tem lugar para sepultar esse número de pessoas. Lugar tem, meu senhor. São aquelas várias covas abertas, registradas em todo o Brasil, com imagens que rodaram os 4 cantos do mundo. São aquelas várias covas em que o senhor, com toda a sua imbecilidade, porque tem mania de falar que quem acredita na imprensa, ou que quem acredita no próprio Ministério da Saúde, que divulga os balanços,
ou que quem acredita na Organização Mundial da Saúde, ou que quem acredita na ciência é idiota. Mas quem não acredita em nada disso é imbecil. Com toda a sua imbecilidade, também negava que aquelas covas estavam abertas, que elas não serviriam para nada. Infelizmente, essas mais de 112 mil famílias viram os seus entes queridos serem colocados numa dessas covas. Provavelmente o senhor, com sua bunda aí nessa cadeira de couro, não verá. E ainda mais usando apenas como fonte de informação a página oficial do presidente Jair Bolsonaro. É muita inteligência! Assim fica difícil, né? E daí fica falando que quem acredita na imprensa é idiota. Quem acredita na Organização Mundial da Saúde ou na ciência é idiota. Que a imprensa está lucrando com a pandemia. Bom, gente, eu vou evitar de falar mais coisas aqui, porque senão, né? Os números da região, números repassados para a imprensa, onde alguns imbecis não acreditam, mas esses números são passados pelas secretarias municipais. Os respectivos municípios passam esses números à imprensa. A imprensa não vai lá ficar criando número, não, meu senhor. O senhor acha que uma imprensa, um canal de imprensa, vai pegar e vai colocar município tal, morreu 300 e poucas pessoas, ou 50 e poucas pessoas, ou 19, ou uma que seja, sendo que essa não é a realidade do município? Onde o senhor está com a cabeça? Eu fico louco da vida quando eu vejo esses imbecis ficarem falando que a imprensa está inventando números. Cambada de imbecil, de mau caráter. Fico louco com isso, cara. Fico louco. Como se o trabalho da imprensa fosse realizado por uma cambada de baderneiros que quisessem ver o circo pegar fogo, o Brasil pegar fogo. É engraçado que esses mesmos imbecis que falam que não acreditam na imprensa hoje, acreditavam quando as informações da imprensa eram coniventes, eram dirigidas à sua ideologia política, eram informações, né? Quando falava, o Lula foi preso, o Lula tem tal... Quando a imprensa falava, o Lula tinha tal coisa, sim, o Lula vai ser preso, vai ser julgado por isso. Não, aí eles batiam palma. Parabéns à imprensa! Parabéns à imprensa! Agora, quando a imprensa fala, o filho do presidente recebeu rachadinha em tantas parcelas, a imprensa é mentirosa. Bom, gente, mas voltando ao assunto, falando dos números da nossa região, números que as secretarias municipais repassaram à imprensa. Tatuí, 1.635 casos com 52 mortes. Itapetininga, 984 com 39 mortes. Boituva, 625 com 17 mortes. Capão Bonito, 534 com 19 mortes. Tietê, 391 com 10 mortes. Serquilho, 349 com 12 mortes. Aliás, retificando, Serquilho, 348. Eu que errei aqui, 348 com 12 mortes. Itapeva, 333 com 7 mortes. Guareí, 262 casos com 2 mortes. São Miguel Arcanjo, 253 com 10 mortes. Angatuba, 241 com 7 mortes. A cidade de Buri, 224 casos e 8 mortes.
Itararé 210 com 8 mortes, Pilar do Sul 174 com 2 mortes, Tapiraí 153 com 1 morte, Ribeirão Branco 132 casos com 3 mortes, Cesário Lange 101 casos com 4 mortes, Itaberá 95 com 1 morte, Campina do Monte Alegre 89 casos com 1 morte, Bernardino de Campos 84 com 3 mortes, Guapiara 83 com 8 mortes, Ribeirão Grande 77 com 1 morte, Alambari 55 casos, Sarapuí 40 com 1 morte, mesmo número de Jumirim, que tem 40 casos, mas ainda bem Jumirim não tem óbito, Taquarivaí 24 casos, Timburi 15 casos com 1 morte, Nova Campina 13 casos, Ribeiro Sul 10 casos com 1 morte e o município de Quadra com 8 casos, Bom Sucesso de Itararé 3 casos e o município de Óleo mantém um único caso. Laranjal Paulista, na região de Avaré, Laranjal Paulista passou à frente de Avaré como o município de maior casos ali nessa micro-região de Avaré e abriu vantagem para o município de Avaré. Laranjal Paulista tem 425 casos com 5 mortes. Não que isso seja uma vantagem, seja uma desvantagem. Abriu uma vantagem de números, uma grande proporção de números, passando bem à frente de Avaré, que está com 377 casos e 14 mortes. Piraju, 186 com 4 mortes. Conchas, 168 com 5 mortes. Itaporanga, 138 com 3 mortes. Paranapanema, 113 com 1 morte. Cerqueira César, 109 com 6 mortes. Taguaí, 95 com 1 morte. Taquarituba, 77 com 3 mortes. Itaí, 70 casos. Graças a Deus, Itaí não tem óbito. Fartura, 61 casos com 1 morte. Sarutaia, 53 casos com 2 mortes. Iaras, 39 casos com 1 morte. Pereiras tem 31 casos com 1 morte. Manduri, 31 casos sem morte lá em Manduri. Porangaba, no balancete aqui da TVT e nos números da TVT, continua contabilizando 28 casos, mas não, já teve atualização. 30 casos. Aliás, foi atualizado até na sexta-feira da semana passada pela secretária de saúde, dona Marineide. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. Porangaba, 30 casos. Arandu, 25 com 3 mortes. Torre de Pedra, 20 casos com 2 mortes. Águas de Santa Bárbara, 19 casos. Barão de Antonina, 12 casos. Tejupá, também 12. Coronel Macedo, infelizmente, um caso que evoluiu para óbito. Mas a boa notícia é que o Coronel Macedo não registrou novos casos. Nós aqui lamentamos profundamente todos esses registros de doenças e lamentamos profundamente todas as mortes, né? Mais de 18 mortes, mais de 218 mortes na região de Tapetininga, 218 mortes na região de Tapetininga e 53 mortes na região de Avaré. Lamentamos por todas essas perdas, lamentamos por todas as famílias que perderam entes queridos, lamentamos do fundo do coração, apesar de haver algumas pessoas sem um pingo de caráter que acham que a imprensa comemora esse número. Não, nós lamentamos esse número. Lamentamos. Talvez quem não tenha caráter comemore, para poder falar que a imprensa está agindo contra a sua ideologia política. Desculpem pelo desabafo de hoje sobre esse tipo de pessoas que falam esse tipo de coisas. É que chega uma hora que cansa. Chega uma hora que cansa. Quer ser negacionista? Quer ser alienado? Seja. Tem todo o direito de ser. A Constituição permite, inclusive se a pessoa quiser ser um completo idiota, ela ser esse completo idiota. Seja. Se quer ser, seja. Mas não venha imputar a sua idiotice nos outros. Gente, as regiões das DRS aqui de Bauru e Sorocaba deverão manter
em suas respectivas regionais, em suas respectivas DRSs, os municípios na fase amarela. Aqui na regional de Bauru, que é a regional a DRS 6, a qual Porangaba pertence, será mantida a fase amarela do Plano São Paulo, felizmente. A informação foi confirmada nesse comecinho de tarde de sexta-feira, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, após reavaliações de todas as regiões do estado. Essas reavaliações são realizadas a cada 2 semanas, segundo o governo paulista. A nossa região está, graças a Deus, há 2 semanas na fase amarela. A partir de hoje, há uma mudança sobre o funcionamento e horários entre os setores dentro dessa fase. O vice-governador e secretário de governo, Rodrigo Garcia, anunciou nessa semana para que todas as atividades permitidas na fase amarela do Plano São Paulo possam funcionar por 8 horas diárias em estabelecimentos comerciais e de serviços. Antes era 6, agora já pode ser 8. Agora todos poderão funcionar por até 8 horas. Até então eram permitidas 6 horas. Botucatu, por exemplo, vai se valer da medida, pois se encontra na fase amarela do Plano São Paulo. A medida passa a valer a partir de hoje, é válida para todos os setores, né? Para os municípios que têm shoppings, pode abrir o shopping por 8 horas, comércios em geral, serviços, salões de beleza, barbearias, restaurantes e similares, academias, convenções e atividades culturais. Parece que as academias agora entraram também no rol de estabelecimentos comerciais que poderão abrir suas atividades na fase amarela. Antes, nas primeiras versões do Plano São Paulo, academias estavam destinadas à abertura apenas na fase verde, né? Vale lembrar também que os empresários poderão escolher se adotam uma jornada contínua ou fracionada, respeitando o limite de 8 horas diárias. O consumo local nos restaurantes e similares, restaurantes, lanchonetes, continua permitido, mas em ambientes arejados ou ao ar livre, com obrigatoriedade de assentos. Não será permitido que os clientes fiquem em pé para evitar aglomerações. A ocupação máxima deve ser de 40% da capacidade dos assentos e o fechamento precisa ocorrer até às 22 horas, até às 10 horas da noite, com a adoção dos protocolos gerais e específicos para o setor. Funcionários e clientes devem usar máscaras em todos os ambientes, tirando apenas no momento da refeição. Isso para o caso de restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, enfim. Gente, continuando agora com as notícias regionais, mas falando de política, lá em Anhembi, o caldo engrossou para o prefeito Miguel Machado. O prefeito de Anhembi, Miguel Machado, foi cassado ontem à tarde em sessão na Câmara Municipal. A votação final apresentou 6 votos favoráveis pela cassação e 3 contrários. Eram 4 acusações que pesavam contra o chefe do Poder Executivo. Segundo denúncia, Machado emprestou uma van para que particulares fossem até a Bahia. Tá de brincadeira, né, prefeito? Uma van do município para as pessoas viajarem para a Bahia. Também constava a compra irregular de cestas de Natal em excesso. Ele não teria explicado para quem ou como ocorreu essa distribuição. Ainda tinha acusação de divulgação de filmes institucionais para promoção própria e cessão de máquina pública para particulares. Isso acontece não tão longe da gente, viu? E gera cassação, senhores vereadores. Sabia não? Aprendam com o município de Anhembi. Em publicação nas redes sociais, Miguel Machado negou as acusações, chamando-as de armadilhas. Ele deve recorrer da decisão. Ele disse o seguinte, num trecho aqui da publicação dele: vamos seguir confiando na justiça, justiça de verdade, e não nessa armadilha que fizeram para mim. Tranquilos, serenos, de cabeça erguida, consciência limpa e certos de que ele não falhará. Anhembi, aliás, ela não falhará, a justiça. Anhembi sabe quem trabalha por ela, quem tem serviço prestado e quem a ama de verdade, disse Miguel Machado
em parte do texto publicado em sua página no Facebook. Com a cassação, quem assumiu a prefeitura de Anhembi é o presidente da Câmara Municipal, Sebastião de Quadros Neto. O mandato vai até dia 31 de dezembro deste ano. O presidente da Câmara, que se esforçou para cassar o prefeito Miguel Machado, o Sebastião, ou Tiãozinho, como é conhecido lá em Anhembi, ele se esforçou tanto para a cassação do prefeito de Anhembi, mas não se esforçou nada, muito pelo contrário, até articulou para proteger um colega de acusação de abuso sexual há cerca de 1 ano e meio atrás. Um colega dele estava respondendo processo de cassação por quebra de decoro, por ter importunado sexualmente uma mulher. Por parte aí do presidente da Câmara, esse vereador teve toda a proteção possível. Já o prefeito Miguel Machado, o presidente da Câmara, se esforçou ao máximo para tirá-lo do poder. Até porque, ou fazendo, assumiria a prefeitura. Ou seja, lá em Anhembi saiu 6 e entrou meia dúzia no executivo. Melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. A gente ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Gente, campanha de vacinação acontece em todo o estado de São Paulo, a campanha de vacinação contra o sarampo, mas aqui em Porangaba, agora vindo para o nosso noticiário local, tem o dia D, que é o dia, que é o ápice da vacinação, acontece dia 22 de agosto, no ESF1, que é o posto da Vila São Francisco de Assis. Pois é, gente, o período dessa vacinação vai até o dia 31 de agosto. Vacinação contra o sarampo, de 17 de julho a 31 de agosto. Intensificação de vacinação para a população de 6 meses a 29 anos. Vacinação seletiva com avaliação de situação vacinal e vacinação conforme o calendário vacinal vigente. Vacinação indiscriminada na faixa etária de 30 a 49 anos, em consonância com o Ministério da Saúde. Ter em mãos, para você tomar sua vacina contra o sarampo, é preciso ter em mãos carteira de vacinação e cartão do SUS. Faça, se necessário, o uso obrigatório de máscara na hora de tomar sua vacina. Horário de funcionamento das 8h30 às 16h30. Lembrando que será evitado aglomerações conforme as recomendações da Vigilância Sanitária. Aqui em Porangaba, portanto, vacinação contra o sarampo. Repetindo, o dia T, que vai ser o dia onde vai acontecer de maneira mais massiva essa vacinação, é dia 22 agora. Dia 22 amanhã, sábado, no posto ESF1 da Vila São Francisco de Assis, das 8h30 às 16h30. Vá tomar sua vacina, não esqueça. Carteira de vacinação, cartão do SUS e máscara na cara, tá bom? Não se esqueça. Gente, teve um acidente aqui em Porangaba ontem à tarde, né? Um veículo capotou, já estava começando a chover neste momento e, aliás, esses trechos de curva dessa mesma estrada, não faz muito tempo nós escrevemos uma matéria de um acidente que aconteceu sobre as mesmas condições, chovendo e numa curva da rodovia Benedito de Oliveira Vaz, que liga Porangaba a Cesário Lange. O veículo também capotou naquela oportunidade e também estava sendo guiado por uma mulher. Ontem também uma mulher, a vítima é Cristiane Correia, de 41 anos, né? Ela perdeu o controle do veículo, segundo as informações, no momento em que a pista estava molhada, num trecho de curva, ela perdeu o controle do veículo, ele provavelmente aquaplanou, ela subiu em um barranco e capotou o seu carro, o veículo Uno, na rodovia Benedito de Oliveira Vaz, que liga Porangaba a Cesário Lange. Recorde bastante essa rodovia aí, que quando chove, você já sabe. É muita curva, choveu também, vira
vira uma pista escorregadia demais, e as pessoas realmente ali tem algumas curvas, inclusive a água desce pelo barranco e forma um pequeno córregozinho de água no meio da pista. Isso faz com que o veículo possa aquaplanar justamente em trecho de curva. Aí é um perigo, você perde o controle do carro ali e pode acontecer o que já aconteceu há alguns meses atrás, que nós publicamos lá no nosso site, saiu aqui também no nosso Jornal ACN, e como aconteceu ontem à tarde. A Cristiane, ela perdeu o controle do seu carro, subiu num barranco e capotou o veículo. Graças a Deus, segundo as informações, ela não sofreu ferimentos graves, apenas leves escoriações, machucados leves. Ela estava sozinha no veículo e apesar de ver o veículo assim capotado, né, com os pneus para cima, o que é uma imagem bem assustadora, apesar de vermos essa imagem aí, a condutora do veículo praticamente não sofreu nada, apenas pequenos arranhões e leves escoriações. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora nós fazemos aqui novamente o lembrete. Rodovia Benedito de Oliveira Vaz, que liga Porangaba a Cesário Lange, é uma rodovia cheia de curvas. Em alguns trechos, essa água, quando chove, passa pelo meio da pista, desce pelo barranco, passa pelo meio da pista, faz com que o veículo, se você pisar no freio, na curva, mesmo em tempo seco, já é um perigo. Se você deixar para frear na curva, com ela molhada, o veículo roda mesmo. Tome muito cuidado com essa rodovia e com várias outras rodovias aqui da nossa região, inclusive muitas delas em estado lastimável, de abandono. Vide como exemplo Porangaba Conchas, a estrada Porangaba Conchas, que é de responsabilidade dos dois municípios, porque é uma estrada vicinal, asfaltada entre os dois municípios, é estrada municipal que liga Porangaba a Conchas. Muitos buracos, buraco cheio d'água, você pensa que é um buraquinho pequeno e é uma panela, enfim, é o que dá. E falando em buraquinho, continua o mesmo problema lá no loteamento Estância Irene. Mais um veículo atolado, afundado por falta de manutenção na estrada lá no Estância Irene, loteamento Estância Irene. Toda vez que chove, vem notícia lá do Estância Irene de carro atolado, de problemas das pessoas que precisam sair de suas casas, que ficam com seus veículos assim, neste estado. O que me faz lembrar do nosso quadro. Vamos para a vinhetinha? Para a gente lembrar. Vamos para a vinhetinha? Pois é, gente, o Prometi, Venci e Esqueci é o nosso quadro que faz resgatarmos memórias, né? Porque você tá vendo essa cena aqui de um veículo completamente atolado e fazia parte, há 4 anos atrás, do plano de governo, que é esse aqui, né? Onde está escrito o seguinte, ó, na página 4, obras, estradas, manutenção de vias públicas, programa de conservação. Olha, eles iriam criar um programa. Programa de conservação e manutenção nas vias públicas do município, com melhorias e benfeitorias, principalmente na sinalização de trânsito e acessibilidade. Estradas, também na página 4. Implantar programa de continuidade de melhorias na manutenção das estradas que ligam os bairros rurais. Oferecendo melhores condições aos usuários
na qual você pode ver que é uma excelente condição, né? E aos moradores, proporcionando uma significativa melhora no escoamento da produção local. Gente, é ano de eleições. Eu peço para que você não trate mal o candidato que lhe procurar com material de campanha. Você tem que fazer como a gente está fazendo aqui. Você vai lá, você pega de todos, porque todos terão que apresentar um plano de governo, como esse. Né? Você pega de todos, guarda, aí vai ter as eleições. Aí um deles vai ganhar. Aí os outros você pode jogar fora. Mas daquele que ganhou, do candidato que ganhar, você tem que guardar isso aqui. É muito importante você guardar isso aqui. Porque você tem que cobrar os seus direitos depois. O que eles colocam aqui, muitas vezes, se torna numa grande mentira. Porque o que está aqui não significa que vai estar aqui. O que nós estamos vendo aqui não é uma estrada, como diz aqui, página 4, com as melhores condições para os usuários e moradores, proporcionando uma significativa melhora no escoamento da produção local. O que está aqui, não está aqui. Tá bom, gente? Então guarde. E peça para todos os candidatos a proposta de governo. Bom, gente, vamos agora aos números do coronavírus em Porangaba, com a última atualização disponibilizada até o momento, né? Com a última atualização disponibilizada até o momento, que é do dia 18. Né? Fazer o quê? Tinha que ter atualização diária. Mas no dia 18, a última atualização foi essa. Graças a Deus, não tivemos mudanças nos números de sexta-feira para cá, segundo o boletim. Na sexta-feira à noite, a secretária de Saúde, dona Marineide Hermida, falou sobre o boletim da saúde de Porangaba, falou sobre vários problemas, várias dificuldades encontradas, também do seu trabalho, né? Mas ela passou o número de 30 casos, isso na sexta-feira à noite, no boletim de sexta-feira, de 30 casos confirmados e naquela sexta-feira 28 casos recuperados. Hoje nós temos em Porangaba, desde o dia 18, o número de 30 confirmações, 30 pessoas que infelizmente pegaram essa maldita doença. Graças a Deus, nenhum óbito. Parece que aquele óbito daquela mulher que faleceu lá em Botucatu já foi contabilizado no município onde ela realmente residia. Foi uma mulher de 73 anos que infelizmente faleceu. Ela veio passar alguns dias aqui em Porangaba. Ela possivelmente já estava com a doença quando chegou ao nosso município. Teve piora no quadro, foi internada lá na Unesp e veio a óbito. Mas ela não residia em Porangaba, a família dela parece que reside, mas ela não. Veio passar alguns dias, mas infelizmente veio a óbito. E num primeiro momento entrou nesse número de óbitos da cidade de Porangaba, que até agora não tinha números, né, de óbitos. Ela entrou num primeiro momento, a Secretaria de Saúde do nosso município oficiou a DRS de Bauru, informando que a vítima, a senhora, infelizmente, né, veio a óbito, mas não morava em Porangaba. E esse número, portanto, a DRS considerou, portanto, como não sendo o número de uma pessoa, de um morador de Porangaba. Ou seja, graças a Deus, infelizmente tivemos uma perda, né, de uma familiar de pessoas que residem aqui em Porangaba. Infelizmente é mais uma vida, não importa de onde seja.
mas felizmente não entrou para o número de óbitos do nosso município. Nós temos então, segundo esse boletim, 29 casos recuperados, 30 casos confirmados, ou seja, um caso está ativo, tem apenas uma pessoa contaminada nesse momento. Gostaríamos que não fosse nenhuma, mas tem apenas uma, menos mal. Com 29 recuperados, 30 casos confirmados e, graças a Deus, nenhum óbito no nosso município. Vamos esperar que os números fiquem congelados aí, né? Que apenas o número de confirmados suba para 30 também. Aí o caso de recuperados confirmados suba para 30 também. Aí fica aí todos os casos confirmados, recuperados e chega, né? Tomara que pare por aí. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Um bom final de semana para você. Final de semana vai ser gelado, vai ser frio. Se prepare, se agasalhe, se cuide também, né? Para evitar uma pneumonia, para evitar uma gripe, para evitar ter que procurar serviços de assistência de saúde. Lembrando, hein, que se você pegar uma gripe, alguma coisa com sintoma gripal, procure o serviço de saúde e saiba, viu? Você tem que se cuidar, porque se você pegar uma gripe, por ser sintoma gripal, você será forçado a ficar em quarentena, né? Tem que fazer um período de quarentena, depois fazer o exame, aguardar o resultado do exame, aguardar o exame sair. Então você vai ter que ficar de quarentena se pegar uma gripe. Então se cuida, já se precavem aí, porque o frio vai ser dose nesse final de semana. Com começo de elevação das temperaturas somente, segundo a Defesa Civil, somente a partir de terça-feira. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima. Bom final de semana.